Fala aí, pessoal. Bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast, The Night Shift, que seria o turno da noite em português. O objetivo desse podcast é mostrar processos e workflows e projetos que eu estou trabalhando, que amigos meus estão trabalhando, e sempre trazer um pouco de informação para vocês. Esse podcast está sendo gravado em português brasileiro, mas você vai ter uma opção no canto da tela, em algum canto ali, para poder traduzir para sua língua nativa. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar um brother meu, o Henrique, e nós vamos falar sobre processos de criação e desenvolvimento de jogos assistidos por AI. Então, um tema que está bem em pauta e às vezes até um pouco, como se diz, polêmico, né? Pô, Tiagão, cara, é um prazer estar aqui falando com você. Desde que a gente se conheceu lá naquele evento da Epic, saiba que eu tenho muita consideração por você e nós aqui do Brasil te admiramos bastante. Saiba que é um grande prazer poder estar aqui falando contigo. Pô, o prazer é meu. Acho que a gente pode começar sobre isso, né? Conversando um pouco sobre como a gente se conheceu. Eu trabalhei na Epic por quase 4 anos como eu estava responsável pela criação de currículo no território canadense e brasileiro. Eu moro no Canadá e sou brasileiro, tenho nascido lá. E aí você, junto com alguns amigos, estavam aplicando para ser o primeiro centro de treinamento autorizado do Brasil. E aí casou com a época que a Epic tinha comprado a Epic Games Brasil, né? Foi a Quiris, eles transformaram a Quiris na Epic Games Brasil. Aí eu fui lá visitar vocês, tinha até uma foto maneira, eu vou colocar na tela aí pro pessoal ver. E foi assim que a gente começou essa amizade, começou a se formar. E, pô, você é um incrível profissional de Unreal. E eu amo todos os trabalhos que você tem feito desde então, com produção virtual. E a gente sempre trocando figurinha, conversando sobre essas coisas. E aí você começou a explorar inteligência artificial. E isso realmente abriu minha mente, vendo seus experimentos. Como é que foi esse processo de fazer a transição? Eu não sei se você fez a transição completa, de utilizar ferramentas para produção virtual e começar a interagir com AI. Como que foi essa sacada que você teve? Pô, legal. Cara, então, o que aconteceu foi o seguinte: começou a surgir a inteligência artificial e eu sou muito parecido com você no sentido de sempre estar procurando o que tem de novidade, de ferramenta nova. E eu comecei a perceber que dava para acelerar muitos processos que normalmente a gente acaba perdendo muito tempo e não necessariamente são processos criativos, digamos assim. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma retopologia ou abrir uma UV de um objeto 3D, não necessariamente aquilo tem a sua parte, como digamos, artística. Ele é muito mais braçal do que necessariamente artístico. E eu percebi que dava para dar uma encurtada nesses caminhos e deixar você mais livre para que você pudesse focar só na parte artística. E quando eu comecei a desenvolver essas metodologias, alguns dos projetos de produção virtual e utilizando a Unreal Engine ali, que levavam uma semana ou duas, caíram para 6 horas, 4 horas, e aquilo me deu um boom, assim, sabe? Aquilo me deu um estralo que me fez pensar muito nisso. E o que acabou me levando aí para essa parte do game é que, assim como você e mexe bastante aí com a Unreal Engine, eu também pensei que poderia adaptar de repente isso para os jogos. Eu falei, putz, e se a gente colocasse as IAs para tirar a parte pesada do desenvolvimento dos games e deixasse só a parte criativa, a parte artística mais livre, sabe? Foi aí que Sei. deu esse início, sabe? Quando você estava começando a explorar inteligência artificial, você estava utilizando no trabalho, em produção para cliente? Qual foi realmente o gatilho que fez você pensar, eu posso economizar tempo e talvez otimizar meus assets e poder até pegar mais clientes? Quando foi que você fez essa transição? E também relacionado a isso, qual que foi... Você fala para os seus clientes que você está utilizando inteligência artificial de alguma forma? Eles têm interesse em explorar esse tipo de tecnologia? Ou é alguma coisa que ainda é um pouco tabu entre você e os clientes? Olha, isso daí que você tocou é um ponto sensível, porque o que acontece, embora a inteligência artificial ela acelere muitos processos, acredito que a utilização errada dela traz problemas às vezes maiores do que a solução. Então, o que você falou é um ponto importante. Muitos clientes às vezes já têm um certo medo e receio, porque se a pessoa entrega um projeto com inteligência artificial mal feito, aquilo compromete toda a entrega, compromete todo o cliente, enfim, compromete ali o projeto como um todo. Muitos dos clientes foram avisados de que a gente utilizava a inteligência artificial, principalmente no processo de prototipagem, criação
dos cenários. Isso foi uma das coisas que reduziu muito. Então, ao invés de, às vezes, perder muito tempo buscando no Pinterest uma referência ou algo do gênero, grande parte desse processo era feito pela IA. Então, pô, eu tenho um projeto, de repente, para um jornalismo. De um programa de notícias. Vou colocar uma IA para ficar caçando referências referente àquilo que eu preciso. Vou colocar uma outra IA para criar vários conceitos daquilo que eu preciso. E, óbvio, todo tempo você direcionando ela para que ela faça o melhor trabalho possível. Depois que ela reuniu todo esse material, aí sim você põe a mão na massa e faz aquilo que artisticamente você acredita, sabe? E como que foram as ferramentas que você começou a utilizar? Eu acho que hoje todo mundo começa com ChatGPT. Essa foi a ferramenta que você começou a utilizar. Como é que foi essa transição para ir para algo mais complexo que a gente vai conversar nesse episódio? Legal. Eu comecei mesmo, o ChatGPT, acho que todo mundo já utilizou o ChatGPT, mas você começa a esbarrar em alguns problemas e você fala, putz, aquilo que eu preciso que ele faça, ele não consegue fazer, ou ele não tem a capacidade de entregar aquilo que você espera. Então você começa a testar outras ferramentas. E eu me propus a testar 10 ferramentas por dia. Então era um desafio. Pô, eu Caramba. preciso testar ferramentas novas e nessa daí eu separei uma verba mensal ali que eu ia gastar com isso e é curioso, porque quando você começa a testar muito, você percebe que, às vezes, a forma com que aquela inteligência artificial foi treinada, ela pode ou não te entregar o resultado que você espera. Uhum, Então, você começa a descobrir os gargalos de cada uma das ferramentas e descobrir quais funcionam melhor para cada situação. entendi. Então você começou com o ChatGPT, estava treinando com 10 ferramentas por dia. Você tem ideia de quantas ferramentas você chegou a testar no total? Cara, eu sei que passaram de 500, assim, passaram de 500 Caramba. ferramentas. Diferentes Então, diferentes, outputs, coisa para vídeo, coisa para texto, foi mais ou menos assim que você foi abordando? isso, exatamente. Primeiro, uma coisa que eu acho que é importante a galera entender é que, às vezes, se você tiver pelo menos o conhecimento básico de como as inteligências artificiais funcionam, você consegue tirar muito mais proveito delas. Então, igual Uhum, você falou, o ChatGPT é uma LLM. Existem outras, existe o Gemini, existe o Claude, existe o limite de token, existe o limite de contexto que ela tem. Então, cada ferramenta vai ter, digamos assim, seu ponto alto e o seu ponto fraco dentro daquilo que ela foi treinada e dentro daquilo que ela foi proposta de ser feito. E aí você vai ter para modelagem 3D, para imagem, para texto, para trabalhar questões às vezes de análise. Então eu comecei a colocar inteligências artificiais para analisar aquilo que eu criava, para uhum. dar um retorno artístico, de falar, olha, conceitualmente, pô, o seu projeto ele tem esse defeito na questão da composição, na questão do color grading. Então são coisas que assim, a partir do momento que ela falou, você bate o olho e fala, puta, é verdade, eu errei aqui. E aí você consegue, como artista, corrigir. É quase como se você tivesse um gênio da arte olhando o seu trabalho e falando, cara, ajusta isso aqui que você vai ver que vai ficar melhor. Essa é a vantagem dessas inteligências artificiais que tem um banco de dados grande do que como é que se fala? De referência quase, que você consegue realmente fazer com que o feedback seja bem assertivo e seja objetivo também. Por exemplo, essa composição não está encaixando na regra dos 3. Essa cor aqui, se você quer fazer que fique uma cara meio de terror, talvez vá para essa paleta. Esse tipo de feedback que a AI dá é muito interessante. Como que você navega essa interação com a AI, pegando feedback? É quase como se fosse um soft skill, né? Uma habilidade de conversação humana. Como que você navega com isso, sabendo que não é realmente uma pessoa que está naquele feedback, não é realmente uma pessoa que é treinada, é como se fosse um aglomerado de opiniões online no banco de dados. Como que você navega essa linha estreita entre atender o feedback da AI e também saber, de acordo com a sua experiência e a sua linguagem visual, que talvez o que a AI esteja falando não é bem o que realmente tem que ser feito? Não, excelente, porque isso que você falou é um ponto importante, porque eu percebo que, às vezes, a IA vai fazer exatamente aquilo que você pediu, mas não necessariamente aquilo que ela está entregando é o que seu cliente espera. Então, vou dar um exemplo. Uhum. Já aconteceu de pedir para o Suno compor uma trilha sonora ali que fosse dramática, intensa. Quando eu ouvi a música, era a coisa mais intensa e dramática possível, a ponto de eu falar assim: meu, nenhum outro ser humano merece ouvir isso. A vontade que deu ali era a depressão de deitar e chorar. Então eu falei assim: ela fez o que eu pedi? Fez.
só que de repente ela passou um pouco do limite. Então, isso que você falou é muito importante, porque sempre vai precisar de uma conferência humana para ver se aquilo que ela está entregando faz sentido, se encaixa naquilo que realmente o cliente espera. Esse é um ponto muito importante. Nesse processo de estudar, vou perguntar isso porque a gente tem uma comunidade no WhatsApp, tem várias pessoas que estão estudando juntas. Uma das coisas que um dos usuários falou, o Paulo comentou uma vez comigo em off, ele falou assim, mandou mensagem: "Pô, eu quero falar sobre estudar AI, mas eu falo com o pessoal de ilustração, a galera fica pau da vida, fica muito nervosa. Tudo que eu falo, o pessoal já quer me colocar numa cruz". Eu acho que, tipo assim, ter uma comunidade, todo mundo está tentando descobrir como utilizar as ferramentas, deve ter feito uma grande diferença no seu processo também de aprendizado. Não, concordo. O que eu percebo, assim, o que você falou é real. Muitas pessoas odeiam a IA e acham que você é um traidor da arte se você utilizar ela. Mas, ao meu ver, o que acontece? Uma pessoa que é um artista, é um designer, ao utilizar a IA da forma correta, ele consegue exponenciabilizar ali a capacidade artística dele, ele consegue elevar a capacidade artística que ele já tem. Mas que muitas vezes, talvez por falta de estudo ou de experiência, porque querendo ou não, a arte, você estudar 50 anos, você ainda vai ter coisa para aprender. Então, às vezes, por falta talvez de algumas ferramentas, digamos assim, a pessoa não conseguiu tirar todo o proveito daquilo que é a ideia dela. Então, eu acho que a IA, nesse sentido, vale muito a pena de levar você ao seu máximo. Em contrapartida, teve alguns amigos, por exemplo, até nessa parte de games. Tem um amigo meu que ele é programador, trabalhou em grandes empresas de games aí, inclusive, agora não me recordo o nome, mas a que fez a Until Dawn, ele prestou ali para ela, enfim, e estava ali desenvolvendo coisas com eles. E um dia eu comentei com ele dessa questão da IA conectada direta na Unreal, programando as mecânicas dos games, programando a parte mais pesada do código. Ele falou, cara, não funciona. Não, isso aí não dá, é impossível. Ela vai fazer, mas ela não vai conectar os arquivos. Pô, eu entendo de programação, isso aí não vai funcionar. Eu falei, cara, então vamos fazer um teste. Tá bom, E vamos. agora? E agora, né? Instalei na máquina dele, configurei, porque você sabe, dá um trabalho ali fazer toda essa parte de setagem e tal, mas uma vez montado é só usar. E aí a gente terminou de setar tudo. Eu falei, cara, agora vamos lá. O que você quer fazer de game? Ele, como assim, o que você quer fazer? Eu falei, vamos fazer a sua ideia. Não, mas como assim? É o que eu quiser? Eu falei, o que você quiser. Ele falou, tá bom, eu tenho uma ideia aqui de um jogo educativo que eu nunca levei pra frente porque eu não tinha tempo de programar. Eu levantei o escopo, vai levar 3 anos para eu fazer, eu deixei para lá. Falei, então vamos tentar. Cara, em 2 horas a gente prototipou o jogo dele e tava funcionando liso. E E aí foi isso que ele. você me deixou bolado, cara, porque eu Sim, vou só intergir aqui. Você começou a compartilhar na comunidade vários vídeos e fotos. É tipo assim, eu uso AI já tem quase 2 anos, mas eu uso mais na criação de asset, concept. E a gente no trabalho que eu faço, a gente já utilizou para broadcast várias coisas que a gente utilizou AI para chegar lá. Alguns clientes como Netflix e Amazon, a gente também fez isso. Mas eu nunca tinha visto AI sendo utilizada, né? Agentic AI. O agente sendo utilizado dentro da Unreal para poder construir alguma coisa. Eu já vi pessoas fazendo testes, mas parece meio falso. Aí você aparece com vários vídeos mostrando a parada funcionando, explodiu minha mente. Eu fiquei assim, cara, como que isso funciona, maluco? Eu fiquei igual teu amigo, sem entender nada. Falei assim, caraca, a gente realmente vive no futuro, cara. E é uma parada de sim. maneira, porque a AI se torna. Você se torna um produtor, quase. E você, claro que você ainda tem a habilidade de tocar em tudo. Você pode mexer em todos os assets, mexer em todo o código, fazer todas as blueprints, materiais, o que for, feitos de Niagara. Mas você também tem a oportunidade, as coisas que você não tem saco para fazer, você coloca a IA para trabalhar. Eu acho que isso é pô, para uma pessoa que desenvolve jogo, um indie developer, que estiver trabalhando talvez em uma game jam, isso é uma injeção de nitroglicerina, cara, para você acelerar seu processo. E aí você me conta mais sobre isso, que a reação do seu amigo foi a mesma. Eu entendi aqui, mas era só para falar que também fiquei bolado. Não, legal. Cara, mas é porque eu também fiquei. Quando eu me propus fazer isso, eu falei assim, cara, e se eu criar um sistema onde uma única pessoa pudesse desenvolver o game do começo ao fim? Porque assim, Thiago, você mexe muito com a Unreal, vamos ser sinceros. O cara muitas vezes faz faculdade de game, ele não sabe nada de produção de game. Não É, por maldade dele, mas porque às vezes nem os professores que estão ensinando ele fizeram um jogo na vida, porque é muito complexo, né? é muito É um, complexo e eu vivo isso todo dia, cara. Eu dou aula aqui no Canadá já há quase 7 anos. E esse semestre,
uma aluna me perguntou: "Mas quantos games você já fez?" Porque ela fez um game, ela falou assim: "Não vou usar o Unreal não, vou usar Unity". Eu falei assim: "Ok, minha aula de Unreal, faz se você quiser". E aí fica assim, pô, quantos games que eu fiz? Eu trabalhei em só 3 jogos, né, nesses todos esses anos, 14 anos de desenvolvimento. E foi um dos motivos de eu realmente ter escolhido não fazer jogos. Eu fui pra VFX porque, cara, o tempo de produção de um jogo era de 4 anos. E a ideia de trabalhar na Ubisoft aqui em Toronto, fazendo o mesmo tipo de environment por 4 anos, parecia tortura pra mim, ainda parece. Então eu resolvi ir pra VFX. Todos 6 meses, 3 meses, tem um projeto novo. E foi dessa forma que eu evoluí no Unreal, porque é sempre um desafio diferente, né. E o pessoal que eu vim para o Canadá fazer faculdade de jogos, o pessoal que se formou comigo, trabalhou na indústria de jogos, eu acho que o portfólio deles não tá no mesmo nível que o meu, porque eles trabalharam no mesmo projeto, tipo assim, 2 projetos, 8 anos, sacou? E aí, quando você introduz essa AI, você mostrou aqueles resultados que você consegue fazer uma parada complexa, que teria demorado 3 anos, em 2 horas, e vamos só esclarecer para todo mundo que tá assistindo, não é o jogo completo, é o MVP, Minimum Viable Project, você levaria para fazer um pitch para uma produtora. É o mínimo possível para testar o escopo do jogo, ver se o jogo é legal, é aquele meme, né, primeiro você faz, depois você melhora. É esse que é o objetivo, mas só para fazer aquilo demora muito tempo para fazer, se você for um estúdio, né, e não vai só uma pessoa que vai fazer, vai ser muito difícil você fazer todas as etapas. Ligar, animar, textura, partícula, se você for fazer tudo demora 10 anos, se você for fazer um estúdio, uma equipe de 5 pessoas, talvez demore 2 anos, 3 anos. Então realmente você tirar da frente já e criar uma parada que você pode mostrar para alguém e dizer: "Hey, você acha isso é maneiro? Vale a pena investir tempo para poder produzir isso?" Aí realmente te ajuda pra caramba, né. Não, excelente, sim. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, putz, o que que um cara precisa para desenvolver um game? Um estúdio precisa. E aí eu levantei 44 profissões, aonde cada uma delas você vai ter que estudar de 5 a 10 anos para se tornar sênior. Então, assim, considerando um jogo bom, bem feito, com tudo bem elaborado, mesmo que você estudasse 50 anos, talvez você não ia conseguir fazer todas as 44 profissões de uma forma profissional. E aí, com isso, eu levantei essa questão e comecei a colocar vários times de IA para fazer cada uma dessas partes. E essa que foi a grande sacada. Qual é a melhor IA para modelar, para fazer retopologia, para abrir o V, para texturizar, para poder programar dentro da Unreal? E, cara, o que eu fiquei assim assustado, e foi a Uhum. mesma reação sua e foi a mesma reação do meu amigo, é que quando isso estava montado, eu falei, beleza, eu vou tentar prototipar um game igual Warcraft. Um RTS ali, com raça, com combate, com sistema de vida, com HUD, com tudo. E, cara, um negócio que eu estipulei ali, fazendo o levantamento do escopo, que levaria ali 2, 3 anos, tava pronto o MVP em 48 horas. Eu quase caí da cadeira, assim. Mostra pra É, gente, vamos ver. Mostra pra pô, gente. legal, Mostra bora. pra todo mundo, Deixa que eu eu. acho que o bagulho é eu falar sobre isso dá pra gente entender, mas você só acredita vendo. E quando você me falou também, eu falei assim: "Ah, sei não". Aí quando você me mostrou, eu falei: "Não, mano, não acredito. Sério? Do zero?" O bagulho é Sim, sinistro. cara, vou compartilhar aqui. Me avisa quando aparecer aí, ó. Já tá aparecendo, pra mandar abraço. Show de bola. O que acontece? Existem várias partes do processo do desenvolvimento do game que são complexas e às vezes elas nem são complexas, elas são demoradas de serem feitas. Não é que é difícil, é que demora para você montar. Um exemplo disso é, por exemplo, todo o state machine dos personagens, né? Então, não quero entrar numa parte muito técnica, mas você sabe que quando você cria o state machine ali na Unreal, vai um trabalhinho para você configurar tudo que o personagem vai fazer, pular, atacar, quando ele apanha, Vamos enfim. vamos partir do princípio que deve ter um monte de gente que nunca abriu Unreal na vida. Se você puder explicar o Sim, que que é o State Machine e quais são os processos, não precisa muito a fundo, mas só dar uma geral no que exatamente a AI está te auxiliando a fazer de forma mais efetiva. perfeito. O que acontece? State Machine é basicamente o que na Unreal ele vai controlar qual que é o estado do nosso personagem. Então imagina que durante um jogo o personagem ele pode ter várias animações. Ele pode pular, ele pode atacar, ele pode, sei lá, se esquivar, apanhar. E cada uma dessas animações ela precisa acontecer a animação e precisa também ser passado para o game algum tipo de informação. Por exemplo, ó, tô causando dano. Olha, tô perdendo vida. Olha, eu preciso de uma colisão aqui, enfim. Então, tem várias informaçõezinhas que precisam ser passadas e tudo isso é gerenciado por um sistema chamado State Machine, que é o estado Legal. de máquina ali. O que acontece? A Unreal tem o State Machine dela, mas aqui entrou um desafio para
para IA que eu queria que ela programasse em C++ do zero um State Machine para controlar os personagens. E ela fez. Só mostrando aqui, ó. E qual foi Uh, por qual motivo você queria que programasse do zero? Tem alguma vantagem em realizar isso com C++? Tem duas vantagens. Uma, otimização. Eu fiz os testes e eu descobri que ele chegou a rodar 60% mais otimizado em relação ao padrão da Unreal. Considerando que é um RTS, um jogo de estratégia em tempo real, você vai ter muitos personagens que estão apanhando, pulando, andando, atacando tudo ao mesmo tempo. E a inteligência artificial conseguiu identificar isso e ela criou um sistema onde isso fosse extremamente mais otimizado do que o que a gente teria na Unreal por padrão. Legal. E aqui, ó, o legal é o seguinte, ela criou para mim, vamos mostrar primeiro funcionando, né, antes de mostrar essa parte, o que você acha? Acho melhor. Mostra o jogo, aí você vai explicando, as partes que você introduziu. Legal. Ó, aqui eu tô na parte do game, eu tenho aqui ó, digamos assim, uma tropa, né, de vampiros aqui. Então, se você prestar atenção, todo esse HUD, esse menuzinho, barrinha de vida, barrinha de mana, os botõezinhos, tudo isso aqui a IA criou. Arte, esse vídeo, tudo, tudo. Eu fui, óbvio, direcionando, mas ela criou e programou para que isso funcionasse. Então, eu consigo, por exemplo, eu tenho um inimigo aqui, ó, consigo mandar eles atacarem. O inimigo tem os seus golpes ali, ele tem uma certa variação de habilidades, ó, tem uma hora que ele dá como se fosse um soco, tem uma hora que ele dá uma bicuda, ó, morreu todo mundo ali, deixa eu tentar vir pro lado de cá. Aí só falta morrer todo mundo, perder, ainda perder ao vivo, né? Passar vergonha ao Era vivo. melhor ter levado lá no outro, tá quase morto já. Tava quase, ó, acabei perdendo todo mundo. Deixa eu dar um play de novo. Vamos ver se a gente mata o boss aqui. Eu tenho. E o legal é o seguinte: toda a parte de mecânica, toda a parte de modelagem, ele modelou, a IA modelou os personagens, criou os conceitos, texturizou, abriu o V, fez todo o processo. Ó, conseguimos. Pelo menos um. Um a gente vai matar, vai. É, o Um, outro não vai dar não. não vai Só se dar você não com usar essa essas tropa aí. habilidades aí. Mas eu acho, agora só com um, mas eu não, mas o legal é isso, toda essa parte que é demorada, por exemplo, um personagem desse eu levaria talvez, eu já modelei alguns personagens do zero fazendo todo esse processo, eu levo em torno de 6 meses para fazer ele bonitinho, do conceito a tá pronto, animado, rigado dentro da Unreal. E ela fez assim em 8 minutos o personagem, então é uma Abre pra coisa, gente o personagem pra gente poder ver como é que tá no Unreal. ó, deixa eu mostrar ele aqui. O que é legal Ah, é que você agora tem toda a funcionalidade, você só precisa criar novos personagens para ter novos batalhões de tipo diferente de unidades, né. Exatamente, essa que foi a grande vantagem. Ele criou um sistema onde ele gerou essa blueprint para mim, que eu literalmente só tenho que vir aqui e preencher o que eu quero. Então, por exemplo, qual que é o tipo de unidade, se é unidade, se é recurso ou se é construção. Eu coloco aqui a fotinho, ele já vai puxar lá no HUD. Qual que é a raça? Então, eu criei aqui raça de vampiro, humano, morto-vivo, orc, elfo, enfim. O Muito nome legal. da unidade e todas as informações dele já está aqui. Isso aqui é uma coisa, Thiago, assim, é inacreditável a que ponto que ela chegou, porque na hora que ela estava programando, que eu expliquei que eu criei um RTS, por exemplo, fui criar o sistema de vida. Ela falou: Ó, legal, vamos criar o sistema de vida, mas o que você acha da gente já fazer o sistema de upgrade? Porque normalmente nos jogos de estratégia, igual o É, Warcraft, você você tem melhora os atributos. ser melhor os atributos. Vamos já criar o sistema de dano. Então, assim, ela vai te direcionando e você vai escolhendo o que você quer. Isso eu Esses acho campos todos, fantástico. pra galera ficar pra entender, esses campos todos são conectados já dentro da blueprint com os atributos. Então, não são só números aleatórios, esse table de informação tá já no gameplay. Então você consegue criar qualquer unidade só mudando realmente só o esqueleto, pelo visto. E todo o resto, né, é fácil de fazer Exatamente. alteração. Inclusive, eu tô vendo aqui que você está abrindo as animações aí. Idle, Walk, Attack, tudo isso foi programado com AI, já tendo os inputs para você poder colocar o que você precisa dentro do Unreal. Muito maneiro. Exatamente. Inclusive, essa parte aqui do Blend Time foi uma coisa que ela fez que eu desacreditei. Ele cria a transição suave entre as animações. Então, é literalmente um controle que você só teria dentro do State Machine lá, e ela fez aqui e ainda falou: olha, define quanto que você quer dessa suavidade de transição entre as animações. Muito maneiro.
Então, É assim, inacreditável. E você, qual foi a AI que você utilizou para poder fazer a maior parte desse trabalho? então, cada parte do processo precisa de uma inteligência artificial diferente. E aqui entra uma coisa que eu vejo muita gente postando na internet, e isso dá até vontade de comentar, mas eu não comento, é que às vezes a galera coloca lá, olha, criei um time, sei lá, por exemplo, com o Cloud, criei um time de 40 agentes para fazer um estúdio de games. Ok, mas o Cloud é só uma LLM. Ele não vai modelar, ele não vai fazer grande parte do processo que a gente precisa. Então, assim, você pode ter, seria como se fosse um monte de trabalhador falando lá, mas ninguém executando. Então, isso é uma parte importante. Conectar essas inteligências artificiais e colocar, por exemplo, igual aqui, para programar, ok, eu usei o Cloud, mas para modelar, eu usei o Mesh, eu usei o Trellis 2, eu usei outras ferramentas que não necessariamente são uma LLM ou um chat GPT da vida, digamos assim, né? Entender a ferramenta certa para o tipo de trabalho que você vai executar é parte do processo de aprendizado de fluência em inteligência artificial. Acho que essa é uma das coisas que talvez seja mais importante para quem está começando a estudar. Porque, cara, vou ser sincero, eu comecei a estudar, eu foquei só em modelagem, concept, geração de textura, criando ferramenta. As minhas ferramentas estão online para o pessoal utilizar. Por que eu fiz isso? Porque é tanta coisa que aparece toda hora, todo dia tem uma ferramenta nova, que eu fiquei meio que, a gente chama em inglês analysis paralysis, né? A paralisação por análise. Você não consegue focar em nada porque tem muita coisa ao seu redor, como se sua mente não conseguisse descansar. E aí eu acho que isso baseado na minha experiência, eu acho que essa é a maior dificuldade que a galera tem para poder começar a estudar. Como é que você focou? Se você falou que você testou várias ferramentas, mas como é que você começou a achar qual que era a ferramenta certa para qual trabalho? Foi sempre tentativa e erro? Como é que foi esse processo? Cara, excelente. O que acontece? Para cada uma daquelas 44 profissões que eu listei, eu sabia que daria para encaixar uma IA que faria isso. Então, por Uhum, exemplo, digamos a parte de modelagem. Ok, eu posso ter a melhor IA que modela. Se ela não fizer retopologia, se ela não abrir o V e não texturizar, para mim já não funcionaria. Porque, obviamente, o personagem estando ali sem rig, sem nada, ele é inútil. uhum. Então, e como que eu descobri qual que seria melhor? Literalmente testando. Então eu peguei, separei uma grana, comprei todas que tinha, todas que apareceu ali de modelagem 3D e gastei um final de semana testando todas em tudo. Essa modela bem personagem, essa modela faz retopologia bem, essa abre bem o V, e se for o personagem, e se for uma armadura, e se for um monstro. Então, assim, porque tem aquela questão que eu comentei com você. Quando você entende pelo menos o básico de A, você sabe que elas são treinadas em cima de uma biblioteca de informação, digamos assim. Uhum. E se ela não tiver aquela biblioteca, por mais que você peça, ela nunca vai entregar aquilo que você pediu. Então, digamos assim, preciso modelar um lobo. Se ela não tem na referência o que é um lobo, ela nunca vai te entregar algo bom. Então, esse teste é exaustivo, mas uma vez que você achou o caminho que funciona, qualquer um pode replicar. Você pode mostrar algum dos testes que você fez no Mesh? Compartilhar a tela e mostrar Claro, pra gente? E eu consigo. tenho uma pergunta para te fazer depois disso. Todas essas ferramentas que você está utilizando, todas elas são serviços pagos. Existe um motivo para você ter feito a escolha de ter utilizado um serviço pago ao invés de ter rodado alguma coisa local? Algumas das ferramentas que eu utilizei são gratuitas. Então, eu sempre Uhum, testei dois caminhos. O que a gente conseguiria fazer, de repente, com uma ferramenta paga e o que eu conseguiria desenvolver com ferramentas gratuitas. Qual que é o grande, talvez, a dificuldade, digamos assim, do open source hoje? Você pega os modelos que são os melhores, eles normalmente são pagos. E os modelos que são uhum, open source, quando eles começam a ficar bom, muitas empresas tornam depois eles pagos. Então foi o que aconteceu com o One, por exemplo, que era um uhum. excelente modelo de geração de vídeo, estava quase chegando nos modelos pagos, aí eles foram e falaram, a partir de agora não é mais open source, agora é pago. O Mas, Huion 3D também para modelagem, tem uma versão paga dele agora. exatamente. Eu, Então tem acontecido yeah, muito isso, sabe? na verdade, para mim, eu preferia utilizar os serviços pagos, porque o custo de rodar algum desses serviços local e o estresse que causa na minha placa de vídeo, o fato de eu não poder estar utilizando meu computador quando isso está acontecendo, é mais alto e mais caro do que se eu tivesse comprado o crédito para poder utilizar alguns desses serviços. Dito isso, eu tenho tentado arrumar.
opções, entender quais são as ferramentas disponíveis no mercado para poder rodar o máximo possível local. E com essas mudanças de uso de memória, são algumas ferramentas ficando mais otimizadas, eu acho que eventualmente a pessoa vai poder rodar a pipeline inteira, local, né. E quando eu uso AI para criar as ferramentas que eu criei, a mentalidade é a mesma, eu boto tudo no site e a galera pode utilizar no mundo inteiro de graça. Eu acho que esse que é o futuro, é compartilhar esse tipo de ferramenta dessa forma. E aí você vai pagar realmente um premium por uma coisa que é muito específica. Talvez tenha sei lá, cara, uma ferramenta de animação com mockup que você é incrível. Aí vale a pena talvez fazer essa transição, né. Não, perfeito. Isso que você colocou, acho que é excelente. Eu concordo plenamente. A única coisa que eu vejo, assim, alguns dos modelos, locais, às vezes o cara fala assim: "Ah, eu quero rodar local porque eu não quero pagar", por exemplo, o Meshify eu acho que é R$ 80. Não quero pagar os R$ 80 do Meshify. Consigo rodar local? Consigo até equivalente ali. E até vou deixar uma dica para a galera aqui, tem uma ferramenta chamada Pinóquio, que ela te auxilia a instalar ferramentas locais de IA. Então é como se Legal. fosse o facilitador para você testar e rodar alguma coisa local. Sobre a questão das ferramentas que você falou, das pagas versus as gratuitas, né? Aqui, por exemplo, tem o Meshify, que é uma excelente ferramenta para modelagem, retopologia, texturização. Se você prestar atenção, até essa gema que ele colocou aqui, essa pedra, É. ficou. Tem uma translucência quase, parece. Doideira. Parece. Então, ficou um efeito bem interessante. E aí a galera fala, pô, mas eu não quero pagar, eu quero ir no gratuito. Tem como fazer gratuito? Tem, só que a grande questão é se vale a pena. Por exemplo, aqui a gente tem o Pinóquio, que é uma ferramenta, para quem não conhece, excelente para você instalar localmente IA para você poder testar, enfim. E eu consigo, por exemplo, aqui rodar o Trellis 2 direto da minha máquina. Legal. Vou deixar, dá para deixar ele carregando aqui. Só que qual que é a grande vantagem, talvez, de eu pagar esses R$ 80 do Mesh, ao invés de usar o Trellis 2 ali da minha máquina? Se eu for usar ele local, eu preciso ter provavelmente uma placa de vídeo, de preferência uma 5090, uma 4090, por conta da VRAM. A minha aqui é uma 4080. Ela faz, mas ela sofre. Então, É. assim, às vezes o investimento que você gastar aqui no Brasil 25 mil numa RTX 5090, os R$ 80 do Mesh não sai tão caro. É, Então, porque se depende. você te rodar na sua placa de vídeo, ele vai gastar a placa de vídeo no caso, né. A vida útil do hardware ele diminui, então você eventualmente vai ter que comprar outra placa de vídeo, aí o custo é a mesma matemática que eu fiz. O custo às vezes não compensa. E claro, tem várias talvez essa seria a lógica, transição do argumento, tem várias questões sobre esse elemento, esse capacete está no servidor do mesh, ele não está no seu servidor. O que acontece se o mesh sair do ar, ou talvez questões de copyright. Tudo isso, né, muda um pouco essa matemática, mas aí você chega naquele ponto, talvez seja interessante você colocar esse valor atribuído no projeto, né. Você fala para o cliente: "Olha, se você quiser que o seu copyright esteja protegido, treinado no nosso banco de imagens, treinado nos nossos, concepts, vai ter que rodar isso local, vai ter que ter um servidor ou uma placa de vídeo que você vai ter que comprar para poder fazer esse treinamento, né. Exatamente. Então, e existem muitas empresas que fazem isso, que falam: olha, eu não posso estar subindo esse conteúdo para a nuvem, não posso estar utilizando alguns modelos de inteligência artificial porque no nosso jurídico não é permitido. A Disney é um bom exemplo disso. A gente foi fazer projeto com eles e preparar pipelines de produção de conteúdo com IA, e eles falaram: olha, a gente tem uma lista do que pode e o que não pode utilizar aqui dentro do que a Disney permite. É a mesma coisa com o Netflix e com a Amazon. Então, nesses objetos que você está mostrando agora, você criou vários objetos que podem trocar no personagem dentro do jogo, essencialmente são os equipamentos do personagem. Isso, exatamente. Eu consigo até mostrar aqui, deixa eu pegar e mostrar isso na prática, um videozinho disso sendo trocado no personagem, porque é o que você falou, eu consigo de repente criar o conceito, modelar esse personagem, modelar ali a armadura dele e poder ir trocando ao longo do jogo. Isso aqui é uma coisa que, se você for produzir na raça mesmo, na mão, cada peça dessa você levaria muito tempo. Você mesmo, quanto tempo você levaria talvez para modelar um capacete desse?
Cara, mas um mês? Um mês. Eu acho que eu também levaria um mês. Pouco menos, talvez, depende. Mas eu acho que por aí, de 3 semanas a 4 semanas. Porque Sim. modelagem não é o que eu faço o tempo todo, então, eu acho que um modelador, uma pessoa que faz isso o tempo todo, eu acho que mata um capacete desse em 2 semanas. Mas você também tem que adicionar o tempo de feedback de cliente, né. Vai ter sempre Uhum. notes que vão ser criados, tem o tempo da criação do concept, então realmente é um processo. E você fez É, isso em é, quê? 5 minutos? ele levou 5 minutos para modelar isso daí, então Maluquice, né. é, é surreal, né? Deixa eu pegar o vídeo aqui, ó. E essa que é a grande questão. Um ponto que você falou que é importante é que não necessariamente eu precisaria pegar o que a IA me entregou e jogar no game. Eu poderia puxar isso pro ZBrush, pro Substance, falar, pô, eu queria que isso aqui tivesse mais um detalhe X ou Y. A grande questão é que ela já me deu um ponto de start, sabe? Eu acho que a galera que tem um pouco de aversão à criação de meshes com inteligência artificial, por vários quesitos, a questão, econômica, a questão social e política, mas são conversas que é caso por caso, é difícil argumentar contra ou a favor. Mas uma que é fácil vencer o argumento é quando o pessoal fala que não é útil ou que é um processo novo, que ninguém faz dessa forma. Aí você tem que pensar, cara, todo mundo usa um base mesh no ZBrush para começar a escultura do personagem, sacou? Não tem diferença nenhuma de pegar esse asset, milhões de polígonos, jogar no ZBrush e fazer isso um base mesh. A diferença é que você está pegando a base mesh que já está bem mais perto do resultado final. Aí fica a questão se isso te incomoda ou não, mas eu acho que hoje em dia o artista, o profissional na indústria que quer realmente ter uma chance de ser empregado e trabalhar em grandes projetos, é fluência em inteligência artificial é necessária, cara. Se você vai ter uma pessoa que é fluente, sabe utilizar as ferramentas com portfólio, e a mesma pessoa com o mesmo portfólio, mas não sabe utilizar a inteligência artificial, eu acho que a pessoa que sabe usar tem mais chance de ser empregada. É algo que eu tenho Sim. visto bastante na indústria. Eu tenho tentado dizer para meus alunos, cara, eu entendo que existe uma aversão, cara, o domínio, né? www.fuckai.com é meu. Eu comprei essa parada há 5 anos atrás, quando o Midjourney tinha saído, porque eu também tive uma aversão. Mas aí eu comecei a estudar, comecei a entender, ganhei essa fluência em inteligência artificial, realmente percebi que é uma ferramenta, cara. No final do dia é uma ferramenta. Como você usa essa ferramenta é que vai realmente criar a história por trás do projeto. Eu não sou a favor de criar tudo com AI, eu acho que tem que tocar nas coisas, mas eu acho que utilizar AI para fazer um MVP, fazer um minimal viable project para saber se o jogo é legal ou não, eu acho que é, pô, perfeito, cara. Depois disso, eu escolho onde eu quero ter prazer de tocar em todas as peças, né. Perfeito, isso que você falou é muito importante. E outra coisa que eu vejo que a IA possibilitou, que a galera não, ninguém sacou isso ainda, ou poucas pessoas perceberam. Com a possibilidade de repente, eu entregar o que essas 44 profissões fariam, eu consigo, de repente, estar competindo com uma empresa grande. Então você pega os projetos de estúdios indie, onde o cara ama aquilo que ele faz, onde ele queria colocar a paixão dele no jogo, mas às vezes ele não consegue porque ele não tem milhões para investir numa grande estrutura para gerar aquele jogo, agora com a IA ele consegue. Então você vê que os grandes lançamentos de games que a gente teve agora são todos de estúdio indie. Porque é a galera que está fazendo por amor e não só por dinheiro, sabe? Tem também a questão econômica também, é muito caro hoje em dia por causa da economia e política, qualquer que seja a explicação, tá muito caro realmente você ter um estúdio AAA e ter um monte de gente empregada, então, realmente as oportunidades são dos estúdios menores. Exatamente. Ó, esse personagem aqui, por exemplo, ele foi todo modelado com IA. Óbvio, poderia ter colocado a mão, poderia ter mexido em alguma parte, poderia ter melhorado, poderia. Mas, de repente, se eu sou uma pessoa que amo jogos, quero desenvolver e eu não sei nada de modelagem, eu talvez não gastaria 10 anos aprendendo. Eu poderia utilizar a IA para dar essa acelerada e, de repente, criar aí o meu personagem para o meu game, para que eu possa contar a minha história. Isso é muito importante, eu acho que tem uma galera que tem um pouco de medo, eh, com as ferramentas sendo popularizadas e open source, é aquela velha conversa: "Ah, é o primo que vai fazer o trabalho, essa pessoa não foi para faculdade para estudar computação gráfica, por que está fazendo o jogo?".
eu acho que essa visão é errada, cara. Eu acho que é interessante que as pessoas que não têm o background de técnico ou artístico estejam experimentando, estejam tentando criar algo, porque é dessa forma que inovação acontece, cara. A gente vai chegar num Exato. patamar de inovação mais rápido se pessoas que não têm nada a ver com a indústria começarem a adaptar, começarem a tentar criar os próprios jogos. Eu não acho que isso é um pouco caótico, mas eu não acho que é uma coisa ruim. Eu acho que é parte do processo de maturidade da indústria de jogos e VFX, de entender que o gatekeeping, né, proteger a tecnologia, não ajuda ninguém. A melhor coisa que a gente pode fazer realmente é popularizar, ensinar, compartilhar os processos. E a AI meio que vem dessa forma. Talvez venha de uma forma muito caótica e muito abrupta, mas auxilia nesse processo de popularizar a tecnologia e deixar mais pessoas experimentarem a criação de jogo, né? Eu concordo. E uma coisa que eu fico pensando muito também, já que você tocou nesse assunto, é que o designer, o cara que estudou, ele não perdeu todo o estudo dele, porque ele utilizando a IA, ele vai mais longe que o leigo. Ele vai olhar um detalhezinho e falar, putz, isso aqui eu vou Com colocar lá certeza. no ZBrush e vou ajustar, sabe? Eu vou corrigir, vou melhorar isso aqui, melhorar aquilo ali. Então ele consegue muito além entregar algo que ele ainda tem a vantagem dele de todos os anos que ele estudou, sabe? Você quer mostrar pra gente o jogo em terceira pessoa que você também desenvolveu com AI? Tiagão, aqui esse aqui é um game já terceira pessoa que eu estou desenvolvendo. O que acontece? Depois que eu testei o lance e criei aquele protótipo do Warcraft, eu falei, cara, agora eu vou fazer talvez o game que eu sempre sonhei, a história que eu sempre quis. E aí eu habilitei a IA para bater um papo. Não sei se você já fez isso, mas você deixa ela ali e vai trocando Já. uma ideia. Eu acho que é a Bastante. melhor coisa que tem. Eu tenho utilizado bastante para fazer as ferramentas que eu criei, o Texture Wiz, o Texture Weaver. Eu sempre faço na conversação, porque eu sempre peço para AI. Eu tenho essa ideia na minha cabeça, me pergunte quantas perguntas você precisar para a gente poder chegar nesse resultado. Eu acho que a Perfeito. conversação, às vezes, é melhor do que o prompt direto, né? Concordo. Não, é excelente, isso mesmo. E aí, as perguntas às vezes são mais importantes do que as respostas, né? Verdade. E aí eu comecei a bater esse papo com ela, e aí ela me trouxe uma ideia de um game que eu pirei, assim. Quando a gente foi fazendo e refinando junto, eu falei, cara, eu não consigo mais dormir até eu ter terminado esse game. E aí eu comecei a produzir. A ideia aqui desse game, vou colocar aqui o play, a ideia é que você joga com a Vicky, que é essa personagem, ela tem ali existe uma história, não vou me alongar nela, mas Não, basicamente pode é como. alongar, pô. Explica a história. Vende seu Pode? peixe. Vende o jogo, cara. Quando tiver pronto pra galera comprar, bota no Steam. Legal. O que acontece? A história do game é que quando um belo dia, depois de. Um belo dia nos tempos atuais, tá? O céu se rasgou de ponta a ponta e durante 13 segundos é como se aquela abertura ali ficasse. E as pessoas ficaram assim, desesperadas, a internet bombou, todo mundo falando sobre aquilo, religião querendo explicar, política querendo explicar, alienígena, o que, que é, ninguém sabia explicar, mas o céu se rasgou por 13 segundos. E depois disso, as pessoas começaram a desenvolver habilidades mágicas. Então seria mais ou menos como se fosse um jogo de mago nos dias atuais. E aí tem um aplicativo chamado Fantastic, onde a pessoa, igual tem o Uber, o iFood, você tem um Legal. problema sobrenatural na sua casa, em algum lugar, na sua empresa, você abre o aplicativo e pede ali para que um mago vá lá resolver o problema. E a Vicky é o personagem principal, ela tem as suas habilidades, eu vou até habilitar aqui para poder, ali na frente ter uma batalha, né? E ela vai fazer isso, só que ela é uma pessoa assim, putz, ela mora numa kitnet, ela tá passando um baita perrengue, então ela pega os trabalhos às vezes para ganhar uns trocados, e ela sempre tem um muito bom humor, então assim, pô, às vezes ela fala assim, nossa, é, ela solta umas frases assim que são meio irônicas, mas ao mesmo tempo ela tá ali numa tentativa de sobreviver, sabe? Então, aqui, por exemplo, são os inimigos, né? Eles estão meio corrompidos. E aí, o que acontece? A ideia aqui é de que é um jogo de terceira pessoa, onde a gente consegue estar explorando o mundo, a gente pega esse aplicativo e vai resolvendo esses casos, digamos que sobrenaturais, por alguns trocados.
E o legal é que a IA, ela programou para mim toda a mecânica, todo o sistema de batalha, todo o sistema de vida. Se você olhar ali, tem o HUD de vida dela, tem o HUD de mana, tem o HUD de estamina, o sistema de bloqueio. Então eu consigo bloquear os ataques do inimigo, eu consigo dar os especiais, enfim. Então, tudo isso a IA criou para mim. Eu tinha a ideia, o que eu queria, mas programar tudo isso e preparar tudo isso era uma coisa muito complicada e complexa, né? Para você ter A ideia, interface, o personagem, tudo foi gerado por AI também, né? exato. O personagem, uma parte eu coloquei a mão, eu queria fazer uma parte dele, mas Legal. os inimigos, grande parte é tudo feito com a inteligência artificial. Eu só meio que dei um talento ali para melhorar algumas coisas que eu achei que não ficaram bons, ou que eu queria ter o meu toque ali, sabe? Legal. Mas é o que você falou, por exemplo, programação do HUD, do sistema de vida, das habilidades, tudo isso dá muito trabalho e acaba consumindo muito tempo. Não necessariamente é uma coisa que você fala assim, Prazerosa, pô, né? prazerosa, exatamente. Aí você Ah, focou o seu tempo e fazendo o que você tem vontade de fazer, que era o personagem. E a ideia, exa- world building. exatamente, a ideia, o personagem, a história. Então, aquilo que eu quero trabalhar é o que você falou, eu ponho a mão e faço. Aquilo que eu falo, puta, isso aqui vai dar muito trabalho, deixa aí a fazer. E eu vou até te mostrar aqui, ó, o Cláudio aqui ele está gerenciando esse meu projeto. Então, ó, ele programou 43 arquivos de C++, criou 7 sistemas, 5 estão completos e 6 ali estão pendentes. Então, ele ainda gerencia para mim tudo que eu preciso ali, tudo que falta colocar, tudo que ainda está em processo de desenvolvimento. Isso aqui é muito Nossa, que bom, legal. você ter todo esse mapa, sabe? Então, por exemplo, eu quero um sistema de parkour ali, onde ela consegue correr, esquivar, dar dash, pular os objetos, enfim, tudo isso ele já está programando para mim. Bem Então, legal. Um sistema de ticket que um produtor de um jogo teria. Muito maneiro. exatamente. E ele consegue até me colocar aqui o que é prioridade e o que não é. Pô, tem algumas coisas aqui que não é tão prioridade fazer agora, mas tem umas coisas que são pontos importantes, por exemplo, sistema de progressão do personagem, árvore de habilidades, o inventário, o save do game. Então, ó, tá pendente, esse aqui é importante a gente resolver, sabe? E agora que você tem todo esse conhecimento, você estava estudando esse processo de AI já tem quanto tempo você acha que você começou a cair fundo nessa parte de desenvolvimento de jogos com AI? Cara, do desenvolvimento de jogos estaria ali, acho que uns 2 anos que eu tava de olho, assim, mas eu não tinha arriscado nada. Mas aí no último ano eu peguei focado ali para conseguir montar essa pipeline funcional. Porque grande parte do meu trabalho com o Real Engine é ir nas empresas e montar pipeline de trabalho. Então, É, a gente fez isso com a Paramount Plus, com várias empresas ali onde a gente vai, entende como eles trabalham, cria uma pipeline, treina o pessoal e aplica as novas ferramentas. Só que agora a gente tem feito isso com IA. legal. Então a ideia foi criar isso e quando eu comecei a mostrar para o pessoal isso acontecendo, todo mundo me pediu, falou, cara, você tem que ensinar isso daí. E eu também. Eu fui teu primeiro aluno. Verdade, fato. E aí eu criei a ideia do projeto do Solo Game Dev. Não sei se posso, de repente, comentar um pouco Claro, mais sobre vamos isso. falar sobre esse projeto que eu acho que é bem interessante. Tudo que você mostrou já é muito impressionante. E as pessoas vão perguntar com certeza no comentário, pô, se eu quiser aprender, como é que eu faço? E graças a Deus Pô, você pensou neles, já criou já algo para todo mundo. exatamente. O que acontece? Eu criei esse projeto, o Solo Game Dev, que seria a primeira aceleradora de estúdios de uma pessoa só do mundo. Pelo menos eu pesquisei, não achei nada parecido na internet. E a ideia é pegar essas 40 profissões e transformar tudo isso em agentes de IA. Então, cada IA vai cuidar de uma parte do processo e você fica responsável só pela parte criativa, por desenvolver a sua ideia. Então, pô, eu tenho uma ideia de um game e eu quero executar. É como se você tivesse um monte de funcionário, um monte de programador sênior, designer sênior, enfim, vários profissionais ali que vão te ajudar nessa tarefa. A pergunta que Ah, as pessoas vão fazer é: isso é uma ferramenta que eles se inscrevem, pagam e faz esse processo? O que é? Eu sei o que é, mas eu quero que você explique para o pessoal também.
Legal. Qual que é a ideia aqui? É você entrar e durante um ano você vai ter ali esse acompanhamento para você desenvolver o seu game. A gente vai começar do mais básico, a gente vai fazer a proposta aqui, a gente criar 3 jogos, tá? Então a gente vai criar um jogo para web, um jogo de navegador. Depois a gente vai criar um jogo mobile para celular, então a gente faz o processo inteiro, desde instalar as ferramentas, utilizar ali o que você precisa utilizar online, até ver esse jogo rodando no celular. Então é o processo inteiro sem cortar nenhuma parte, que às vezes eu, pelo menos, já fiz muito treinamento que o cara vai explicar e na hora que dá um problema, ele volta na próxima aula já solucionado. E Resolvido, é. você Só fica, pra putz, clarificar, é horrível quando isso acontece, cara. Eu fico pau da vida. Aí eu sinto que eu paguei uma parada à toa. Só pra deixar bem é, claro pro pessoal, não é um sistema, não é uma ferramenta que você tá pagando, é um treinamento. Quantas horas você tem de treinamento já gravado pro pessoal acessar? olha, já tem mais de 40 horas, ali em torno de 40 horas, e a ideia é manter uma atualização constante, porque IA muda toda hora, né? E Então, o toda semana. objetivo toda semana tem alguma coisa. E o objetivo do curso não é um curso específico de Unreal, não é um curso específico de mobile, não é um curso específico de web, é de desenvolvimento de jogos. E os jogos que você mostrou hoje na Unreal, claro, estão na parte mais avançada desse curso, que a pessoa, quando entra, tem acesso. Ela pode pular direto para a parte avançada se ela quiser, mas você não recomenda. Você fala, pô, assiste as primeiras aulas para entender um pouco também do universo de inteligência artificial. Mas você vai aprender a fazer esse tipo de jogos que você mostrou. E eu sou um aluno e, cara, eu tô fazendo várias paradas que eu aprendi com o seu curso. E eu posso falar com a maior sinceridade do mundo, pessoal. Não conheço nada em inglês, não conheço nada em português, não conheço nada em lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade que tem aqui. 40 horas é tempo pra cacete. Perdão aí o xingamento. É muito conteúdo explicadinho, direcionado. E realmente, se você assistir tudo, você vai sair com uma skill nova que, cara, eu acho que tá em demanda. Não, excelente. E é o que você falou, a ideia aqui é ser progressivo. Então, por exemplo, o primeiro gamezinho web, aqui já é a plataforma que a pessoa vai fazer, ele é mais simples. Com 2 IAs você consegue fazer. Depois, o próximo game que você vai fazer, que é o mobile ali, você já vai precisar unir mais IAs para trabalhar no processo. Então a gente vai fazer tudo, criar o conceito, criar o personagem, fazer a fase, sistema de batalha, a gente vai criar servidor online gratuito para utilizar, a gente vai fazer o HUD, batalha, mapa, trilha sonora, tudo. O final a gente vai estar com o gamezinho rodando no celular. E depois vem a parte mais legal que todo mundo gosta, né? Que é a parte da Unreal High-End, que aí é você desenvolver mesmo um game na Unreal Engine, que aqui você vai usar todo o potencial. Aqui são mais de 20 ferramentas e você vai precisar criar ali as 40 profissões, digamos assim, para atender todo esse processo. Mas a ideia é essa, não é um game específico de Unreal Engine, não é um treinamento específico de Unreal Engine, é um treinamento de games, onde você vai desenvolver ali mais de um tipo de jogo, né? Se você tivesse que dar um conselho para quem é esse treinamento? Porque tem muitas pessoas que vendem curso e o pitch é sempre o mesmo. Faça esse curso, você vai ganhar US$ 5.000 em um mês. Mas eu acho que a pegada aqui é a pegada honesta. Não é fácil não, maluco. Não é fácil mesmo. Eu tô fazendo a parte agora de mobile, é muito cansativo. O conteúdo é ótimo, cara. Você ensina muito bem. Mas o processo de entender como a AI funciona é uma escada, cara. Não é tão fácil assim, não. Então, como é que você explicaria isso pro pessoal? Isso que você falou é importante. O que acontece? Você não vai sair fazendo o GTA em 24 horas. Isso aqui é óbvio. E é um processo, igual você falou, extenso. Então, pô, a gente vai criar o conceito do personagem, tem técnica, tem ferramenta, tem meios, tem coisas muito específicas que você precisa, senão quando chegar lá na frente na hora da modelagem, não vai funcionar. O seu conceito ele não vai, a outra IA que vai pegar o trabalho não vai modelar corretamente o personagem. Então, é todo um processo. E a ideia aqui, por isso que eu falo que é um ano, é que você vai ter que assistir às aulas e vai ter que se dedicar um pouco ali. A IA facilita muito? Facilita muito. Tem coisa, por exemplo, que às vezes eu vou tomar um café ou vou almoçar, eu deixo ela trabalhando, programando aqui, eu vou lá, quando eu voltar tá pronto. Mas mesmo tendo essa facilidade, a gente tem que fazer muitas coisas para que a gente entregue o nosso game.
E você falou do público, né? Para quem que eu imaginei esse treinamento, essa especialização em games? São dois públicos. O cara que é leigo, que não sabe absolutamente nada, mas sonha em produzir games, sempre jogou videogame, queria criar um game até para poder ganhar algum dinheiro com isso, vender na Steam, tem várias formas de monetizar um game, uma vez que ele está pronto. Esse é um dos públicos-alvos, e o outro é o cara que já trabalha na indústria e precisa acelerar o processo de entrega dele. Então, a gente tem casos, eu vou até subir essa semana lá na plataforma para o pessoal ver, de estúdios. Tem um cara que ele tem um estúdio, ele mora na Grécia, é brasileiro também, e ele está agora acelerando toda a entrega dele, toda a demanda dele, utilizando esse sistema. Então, ele já tinha um estúdio e agora ele quer acelerar o processo. Legal. E o que eu ia falar para o pessoal que está assistindo, que não é em português, infelizmente esse curso é em português, mas eu e o Henrique, a gente está trabalhando numa versão em inglês que vai sair em algum momento esse ano. Eu vou gravar tudo e vai ser a versão atualizada desse treinamento em inglês, e vai ser para todo mundo, o mundo inteiro. Então, se você está assistindo esse vídeo agora com a ferramenta de tradução, segura que vai ver. A gente vai trazer esse treinamento para todo mundo. Mas é isso, cara. Perfeito. Eu tô empolgado. Eu tô fazendo treinamento agora e, cara, foi o que eu falei. Não tem nada que eu tenha visto em lugar nenhum. Por isso que eu queria, por isso que eu queria muito. Por isso que eu cheguei pra você e falei assim, cara, posso fazer versão em inglês desse treinamento? Porque, cara, eu acho que esse Claro. treinamento vai ajudar muita gente, cara. Eu, pela primeira vez na minha vida, cara, se o pessoal me segue no LinkedIn, vê meus updates, eu tenho postado os jogos que eu tenho montado. E pela primeira vez na vida eu tô empolgado com o trabalho de novo. Faz anos que eu não fico empolgado com o trabalho, sendo bem sincero contigo. Mas né, eu tô de volta empolgado, porque eu tô assim, cara, todas essas ideias que eu tive quando eu era um adolescente, eu posso finalmente criar. E, cara, sempre pude criar, a verdade é essa, sempre teve como fazer. O problema é que a vida acontece, cara. Tem esposa, depois tem filho, tem que trabalhar, tem que dar aula. E no final do dia, cara, você quer descansar e tomar um açaí, ao invés de estar fazendo o projeto. Dessa forma, com a AI te auxiliando, eu consigo visualizar um caminho para poder realizar esse objetivo. E se eu te perguntar agora, qual que são os seus objetivos a partir de agora? Já que você está com esse treinamento, você está criando seu jogo, qual que seria, assim, o objetivo maior para esse ano para você? Cara, isso que você falou é um ponto que me toca muito também. A gente é apaixonado por arte, a gente começou a trabalhar com arte porque a gente ama isso, mas chega uma hora que às vezes você se esgota de tanto projeto, tanta coisa, é uma correria insana da vida e você acaba às vezes perdendo um pouco do gosto daquilo que você tanto amava. E eu meio que recuperei um pouco disso com o Solo Game Dev. Fazendo esses dois jogos que eu estou desenvolvendo, tem dia que eu quero trabalhar em um, tem dia que eu quero trabalhar no outro, eu tô conseguindo criar aquilo que era o meu sonho de infância, entendeu? E óbvio, não só pela diversão, você coloca um game na Steam, você consegue vender, você consegue monetizar, isso pode virar uma renda extra, ou pode até virar o seu sustento principal, mas eu não É estou nem verdade. focado, né? Mas não é só essa questão, é a questão de você fazer uma coisa que você gosta, que você ama, que de repente você não tem um chefe falando, não, faz desse jeito, e você às vezes não acredita que aquilo vai ficar melhor, ou, sabe, a gente como É, artista às vezes dói, né? um empoderamento para o artista poder criar qualquer coisa. E o mais importante disso tudo é que pelas suas aulas, mesmo não seguindo exatamente o jogo que você está montando, fazendo uma coisa minha, eu consegui fazer graças ao que eu aprendi através do seu conteúdo. Eu vou te colocar aqui no holofote, cara. Você não quer lançar um desconto pra galera, botar na descrição do vídeo se o pessoal quiser comprar? Pô, com certeza. Vamos agitar a galera aí de desenvolvimento para poder participar? Vamos sim. Vou te mandar um ticket de descontão aí pra galera. E quem entrar usando o seu ticket ali, já, galera, é para entrar mesmo. A gente vai fazer de coração. Você sabe E, que eu só e eu não. quero ver o pessoal fazendo os jogos, cara. Eu vou ficar muito chateado se for um monte de gente que comprou e nunca assistiu, cara. Eu tô falando de verdade, essa parada é maneira, cara. A gente pode fazer um Game Jam daqui a alguns meses, só dos jogos que o pessoal desenvolveu no curso. Seria muito legal. Vamos, bora. Pra você ter ideia, teve uma moça que ela entrou sexta-feira, ela é do direito, não tem nada a ver, ela não faz nem arte nem programação. Cara, em 3 dias ela fez o primeiro gamezinho dela, me ligou chorando de felicidade, falou, meu, era meu Que sonho de legal. infância e eu consegui fazer. Então, tipo, é o tipo de coisa que eu quero também, ver a galera produzindo. E essa parada é importante você dizer, quando você falou assim, um ano, o pessoal pode escutar, putz, é um ano, eu vou ter que ficar
Um ano estudando. Cara, é um ano se você for um pouquinho de cada dia. Pra mim é 2 meses, eu tô direto, eu não tô nem dormindo. Depende do tipo de empolgação que você tá querendo usar, né, cara. Eu acho que a fluência em inteligência artificial vai ser a maior pauta em conversação que a gente vai ter. Para todas as indústrias, cara, e não tem como escapar. Pra produção de jogos, produção audiovisual, todas as indústrias vão estar envolvidas com isso, porque é uma tecnologia que veio para realmente mudar completamente o status quo. Então, se você tem que pular nessa na oportunidade o quanto antes. E, cara, se você não pode comprar o curso agora, não importa, se cola com a gente, cara. Entra nas comunidades, a gente conversa, pô. Isso é mais para os brasileiros, né? Porque a gente conversa em português. Mas eu vou deixar também um link para a comunidade do WhatsApp, pra vocês entrarem. Cara, é 24 horas por dia, pessoal fazendo estudo, compartilhando ideias. Eu aprendo bastante. É como se fosse um grupo de estudo focado. E para quem não conversa em português, a gente tem o Discord também. Vocês podem entrar no Discord do meu canal e a gente continua a conversa lá também. Mas é isso, Henrique. Quer finalizar aí? Quer dar algum recado, um salve? Show de bola. Cara, só queria agradecer você pela oportunidade de bater esse papo. Você sabe que te admiro demais por tudo que você representa para o Brasil como artista. Saiba que muitas Pô, cara, pessoas aqui obrigado. no Brasil te admiram demais e poder estar aqui, bater esse papo com você e saber que, pô, você também está entrando nessa loucura comigo aí de começar a desenvolver os games e realizar um sonho de infância, para mim é muito importante, cara. Valeu mesmo. Cara, o que eu quero daqui a um ano é todo mundo com o jogo na Steam, bons reviews, né? Talvez vai ter um pouco de uma conversa sobre utilização de AI. Eu espero que a galera meio que entenda isso eventualmente, mas eu quero realmente ver o pessoal desenvolvendo. Eu acho que é uma parada muito bonita, cara. Você ter várias pessoas que têm um sonho, um objetivo em comum, e que talvez por falta de conhecer gente na indústria, para poder colar junto e fazer um jogo junto, nunca pôde realizar. A AI é uma de forma impessoal, é como se fosse uma pessoa trabalhando contigo. Então, mesmo que você seja sozinho, você também consegue ter um output como se fosse um output de uma equipe, né? Você realiza o projeto de uma equipe. Agora pensa, se você está trabalhando em equipe, o quão mais incrível esse jogo pode ser se você utilizar essas ferramentas. É uma parada a se pensar. Eu sei que existem várias conversas sobre uso, atribuição, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais aberto à tecnologia, porque se a gente não focar em entender a tecnologia, outras pessoas que vão vir de outras indústrias vão canibalizar essa indústria e vão tomar conta da conversa. Então, a gente, como artista, como criativos, desenvolvedores de jogos, a gente tem que realmente estudar as ferramentas e meio que criar a pipeline de como a gente espera que a indústria utilize essas ferramentas, né? A gente não pode deixar para a Ubisoft decidir como utilizar a inteligência artificial, que não vai ter o nosso interesse em mente. Vai ser para trocar a gente mesmo, para tirar completamente a gente da jogada. Então, eu acho que esse tipo de curso, conteúdo que você compartilha, é muito importante, cara. Eu acho que nunca foi tão importante quanto agora. Tem tantos estúdios fechando, demitindo gente por causa de inteligência artificial. Se a galera não tomar conta da conversa, outras pessoas vão definir pra gente. Aí já era. Então, eu tô bastante empolgado realmente para ver o pessoal produzindo, todo mundo passando pelo seu curso. Eu tô empolgadaço para fazer o mobile agora. E, cara, pô, é uma honra você ter compartilhado comigo, ter sido seu primeiro aluno, porque realmente, cara, tem sido uma experiência muito incrível, cara. A sua didática é muito boa. Pô, valeu de coração mesmo, cara. Valeu mesmo. É isso, meu irmão. Eu vou Show de deixar o bola. link na descrição e comentários, a gente conversa aí com quem estiver comentando. Eu não sei ainda se eu vou deixar esse vídeo como se fosse postado ou vai ser uma live. Se você quiser depois, no dia da live, responder em tempo real, pode ser também. Boa. Combinado. Puta, show de bola. Cara, foi legal o papo, mano. Bom demais conversar com Cut. você, mano.